Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém. Até aqui. Podem se assentar, todos. Então nós prosseguimos nessa sequência de exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Temos exposto aí versículo a versículo, desde o capítulo 1 de Romanos. Hoje, na verdade, na semana passada, nós já iniciamos o capítulo 8 aqui, do versículo 1 ao 4, mas eu só abordei de maneira mais breve, mais sucinta, esse início, e hoje eu quero me aprofundar um pouco mais, e dando sequência nesse capítulo tão precioso, capítulo 8 de Romanos, que, se Deus permitir, aí vamos, umas 3 ministrações pelo menos, para a gente abordar este capítulo. Então, versículo 1 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que frase, que foi inspirada pelo Espírito Santo, que frase tremenda, que frase maravilhosa, que nos traz consolo, que nos traz conforto, que nos traz segurança. Porque se nós entendemos algo, da segurança da salvação, da certeza da salvação, ela está contida nessa frase: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se nós entendemos, se nós temos a convicção de que estamos em Cristo, nós podemos ter a certeza de que não resta mais condenação nenhuma para nós. Nós podemos ter certeza da salvação desde que tenhamos certeza de que estamos em Cristo. Se eu estou em Cristo, então eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu não vou ser condenado. Por quê? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí a sequência do versículo, porque o versículo não terminou aqui, a sequência do versículo vai nos indicar, vamos dizer assim, o que eu preciso verificar para saber se eu de fato estou em Cristo, se eu de fato estou nessa condição de não estar mais debaixo de nenhum tipo de condenação. Como é que isso se evidencia na minha vida? Se evidencia como?
Porque eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, isso aqui não é o seguinte, ó, eu não estou em condenação porque, né, eu não ando mais segundo a carne, né, mas segundo o Espírito. Ou seja, o eu não ser condenado não é necessariamente uma consequência do fato de eu estar andando no Espírito. Deixa eu explicar melhor essa questão aí. A evidência de que eu estou em Cristo, de que eu não estou mais condenado, é que eu vou andar no Espírito e não vou mais andar na carne. Mas agora, se eu inverter isso, aí eu vou destruir, eu vou destruir o Evangelho. Porque o que é o Evangelho? É justamente a obra de Cristo por mim que me salva. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou justificado, ou seja, eu não sou mais condenado. Nós temos por um lado condenação, por outro lado justificação. Então eu não estou mais debaixo da condenação, mas estou debaixo da justificação. Como é que eu chego a esse estado de justificação? É pela fé em Jesus Cristo. Então, não é assim, ó, eu vou começar a andar no Espírito para daí alcançar a justificação. Não funciona assim. Eu estou aqui andando na carne. Aí chega o momento que eu ouço o Evangelho. Eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo. Aí eu passo a ser justificado. Não estou mais debaixo de condenação, porque eu creio em Jesus e eu passei a estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, a partir de agora eu vou começar a andar no Espírito. Então, o andar no Espírito não é algo que antecede a nossa salvação e a nossa justificação, mas é algo que necessariamente vai preceder, ou seja, vai vir após. Então, o andar no Espírito é uma evidência de que eu já sou justificado. E não é algo que eu preciso primeiro andar no Espírito para daí alcançar a justificação. O andar no Espírito é uma evidência de que eu sou justificado. Por quê? Porque antes, como é que eu andava? Eu andava segundo a carne. Então, aquele que anda segundo a carne, ele está condenado. Por quê? Porque ele está ali vivendo conforme um homem natural, ele está vivendo, né, no seu estado natural em que veio este mundo, um estado de condenação. Então, ele está andando segundo a carne. Aí, essa pessoa que está andando segundo a carne ouve o Evangelho, ouve a respeito de Jesus Cristo, desse Senhor e Salvador. E aí, quando deposita sua fé em Cristo, é salva dos seus pecados, é salva da condenação, é salva da ira, e passa a estar em Cristo, justificada, tendo vida eterna, e então passa a andar no Espírito. Então, como é que eu sei que eu não estou mais debaixo de condenação? Eu devo olhar para a minha vida. Eu estou andando no Espírito? Se eu estou andando no Espírito, isso é uma evidência de que eu já fui justificado. Porque agora eu estou andando no Espírito. Agora, se eu ainda estou andando na carne, se eu, digamos, algum dia entrei numa igreja e alguém pediu assim, quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. E aí eu levantei a mão, então repete essa oração. E aí repeti a oração, né, de confissão. Mas daí a pessoa sai daquele culto e continua vivendo do mesmo jeito que sempre viveu. Ou seja, antes de chegar naquele culto, andava na carne, vivia na carne. Depois que saiu daquele culto, continua andando na carne e vivendo na carne. Essa pessoa, ela está debaixo de condenação ou está justificada? Ela continua num estado de condenação. Ela não foi justificada, porque não houve transformação alguma na vida dela. Mas agora, quando alguém entra no culto, vamos pegar essa mesma situação. E aí foi feito um apelo. E essa pessoa levantou a sua mão e fez uma oração. Quando eu disse antes, eu citei esse exemplo, estou dizendo que nunca acontecem conversões dessa forma que eu citei. Conversões podem acontecer assim. Mas qual vai ser a evidência de que de fato uma conversão ocorreu? É que após aquele culto onde essa pessoa de fato recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, vai haver uma mudança na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela chegou até aquele momento onde ouviu o Evangelho, até então ela andava na carne. Mas depois que ela saiu daquele local, depois que ela ouviu aquela mensagem e creu em Cristo, ela passa a andar em novidade de vida, ela passa a andar no Espírito, ela passa a viver no Espírito, ela passa a viver e andar de uma maneira diferente da qual ela vivia antes. Então essa é a evidência que de fato essa pessoa foi salva e não está mais debaixo de condenação. É a maneira como ela vai andar depois. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne.
Mas, como é que nós andamos então? Segundo o Espírito. Então essa é a evidência de que nós não estamos mais debaixo de condenação, é o fato de nós andarmos no Espírito, vivermos segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós já tínhamos visto no capítulo 7 de Romanos, por exemplo, no versículo 24 e 25, um homem convertido, lutando contra o pecado, não satisfeito com sabe, aquilo que resta ainda de pecado na sua vida. E o homem que nasceu de novo, quando ele acaba pecando, o homem convertido, ele lamenta o seu pecado, ele se entristece pelo pecado, ele tem nojo e ódio do pecado. Então, um homem que verdadeiramente se converteu, quando ele acaba pecando, ele lamenta, por exemplo, como diz aqui em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque após a nossa conversão, nós continuamos tendo uma natureza pecaminosa. Na mesma natureza pecaminosa com a qual nós nascemos, nós continuamos tendo ela. Nós só vamos deixar de ter uma natureza pecaminosa quando Jesus voltar. Quando nosso Senhor voltar, aí nesse dia nós seremos arrebatados. Mas antes do arrebatamento, o nosso corpo vai ser transformado. Se algum de nós tiver morrido, nós vamos ressuscitar. E não é ressuscitar com o mesmo corpo que nós tínhamos. Nós vamos ressuscitar com corpos incorruptíveis. E nós, se estivermos vivos na vinda de Cristo, o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Ou seja, essa corrupção que nós herdamos de Adão, não vai mais restar nada de corrupção em nós. Nós vamos ter um corpo completamente incorruptível e imortal. Então não vai mais restar pecado algum. Quem me livrará do corpo desta morte? Jesus Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento, versículo 25 de Romanos 7, tá? Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós temos a nossa mente renovada. E a nossa mente que foi renovada pelo poder do Espírito Santo, nós servimos a lei de Deus. Nós servimos a lei de Deus, mas agora a nossa carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa que ainda resta em nós, essa natureza pecaminosa, ela deseja o quê? Deseja servir a lei do pecado. Significa então que nós, mesmo tendo nascido de novo, e por o fato de termos uma natureza carnal ainda, uma natureza pecaminosa, significa que nós vamos estar sujeitos e dominados pelo pecado? Não. Escravos do pecado? Não. Olha o versículo 2 aqui de Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu não sou mais escravo do pecado, uma vez que eu estou em Cristo. Eu não posso mais ser escravo do pecado. Jesus mesmo disse. Aquele versículo, né, que às vezes acaba sendo usado, né, de maneira incorreta, né, até por políticos. Romanos 8, 30, aliás, João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é tanto a palavra de Deus, como é o próprio palavra, verbo de Deus que se fez carne, que é Jesus Cristo. Ele é aquele que quando nós o conhecemos, ele nos liberta. Jesus disse justamente naquele contexto, né, de que aquele que peca é escravo, é servo do pecado. Mas agora, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele é poderoso para nos libertar dessa servidão do pecado. E ele faz isso pelo poder do seu Espírito Santo, que ele faz habitar em nós, quando nós cremos. Porque a lei do Espírito de vida, ou seja, antes havia uma lei do pecado, né, que domina a nossa carne, mas agora nós não estamos mais sujeitos a essa lei do pecado. Por mais que ela ainda está ali presente, mas ela não deve jamais dominar um crente. Porque agora existe um outro princípio, uma outra lei dentro de nós, que é a lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo escrevendo a lei de Deus nos nossos corações. O Espírito Santo está ali atuando dentro de nós,
e nos livrando, nos libertando da lei do pecado e da morte. Aí diz assim, o versículo 3, Romanos 8:3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui ele começa o versículo 3 dizendo, porque o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Era impossível a lei nos salvar. Era impossível que a lei nos salvasse. Isso era impossível à lei. Era impossível que a lei pudesse nos dar vida. Por que era impossível a lei nos dar vida? Porque já Adão, quando foi colocado no jardim do Éden, e foi colocado debaixo desse pacto das obras, debaixo da lei, ele conseguiu cumprir? Não, ele descumpriu. A única ordem que Deus tinha dado para ele quebrou, ele transgrediu a lei. E então, não só ele, como toda a sua descendência, estavam a partir de então debaixo de condenação, debaixo da consequência desse pecado, que é a morte. Estávamos todos nós mortos em delitos e pecados. O homem passou a estar debaixo da ira. Por isso que diz em Efésios, né, que nós éramos filhos da ira, por natureza, filhos da ira. E agora, daí a lei já tinha sido dada lá no Éden, para Adão, mas depois disso, assim como as alianças de Deus, elas vão sendo reveladas progressivamente, a aliança das obras e a aliança da graça, né, são duas alianças que vão em paralelo durante toda a história, né, e tanto a aliança das obras como a aliança da graça, elas vão sendo reveladas de maneira progressiva. E essa aliança das obras, o ápice da revelação da aliança das obras, ela se deu no Sinai. E o ápice da revelação da aliança da graça se deu no Calvário. E quando a lei foi dada a Moisés, ela foi dada com o objetivo de justificar, ela foi dada com o objetivo de transmitir vida. Não era esse o objetivo. Por mais que se alguém nascesse sem pecado e conseguisse cumprir toda essa lei, conseguiria ter vida por meio dela. Mas agora, como é que faz uma humanidade que já nasce corrompida pelo pecado? Tem condições de cumprir essa lei e ter vida por meio dela? Não. Tem condições de ser justificado, de ser considerado justo ao cumprir essa lei? Não. Quem é que conseguiu ser justificado por meio da lei? É impossível isso aos homens. Somente um homem conseguiu ser justificado, ou seja, declarado justo por meio do cumprimento da lei. E esse homem é Jesus Cristo. Só que ele não nasceu com uma natureza pecaminosa como nós. Ele nasceu sim com uma natureza humana como a nossa, mas não uma natureza caída como a nossa. Porque ele em tudo se fez semelhante a nós, exceto em uma coisa, no pecado. Ele não herdou uma natureza pecaminosa como nós e muito menos pecou, assim como Adão. Adão não foi criado com uma natureza pecaminosa, mas pecou. Adão não tinha aquela natureza pecaminosa no princípio. Deus fez ele bom, perfeito, santo, mas ele pecou. Jesus Cristo nasceu perfeito, santo, assim como Adão havia sido criado. Só que a diferença é que Adão pecou, transgrediu, e Cristo não. Cristo cumpriu plenamente a lei de Deus, agradou ao seu Pai em tudo o que fez. Lá em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, e versículo 21, Gálatas 3, 21 diz assim, ó: logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Tanto vê que, olha como fala, de sorte que, de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar,
Se já fala dessa forma, significa que a lei não tinha o poder de dar vida, nas condições em que ela foi entregue. Na condição que ela foi entregue para uma humanidade caída, para homens que já tinham uma natureza pecaminosa, ela não era da intenção de Deus que ela pudesse dar vida em si mesmo, os homens ali cumprindo a lei e terem vida por meio da lei. Não. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, que pudesse dar vida, né, vivificar, a justiça, ou seja, a nossa justificação, na verdade teria sido pela lei. Então esse foi o objetivo de Deus dar a lei? Não foi esse o objetivo de Deus ter dado a lei. Não foi para nos transmitir vida e nem para que nós pudéssemos ser justificados por meio da lei. Versículo 22 de Gálatas 3. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, a promessa de justificação, a promessa de vida eterna, ela é dada a nós por meio da fé em Jesus Cristo, não por meio da lei. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei não podia nos justificar e a lei não podia nos dar vida. Romanos 3, versículo 20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, pela lei, nenhuma carne pode ser justificada. Então, não é objetivo da lei justificar. Não é esse o objetivo da lei. A lei foi dada justamente para evidenciar o pecado, para mostrar o quão, pecadores, grandes pecadores nós somos. E uma vez percebendo o nosso pecado, uma vez percebendo o nosso estado de pecadores, nós nos desesperarmos dos nossos próprios esforços em nos salvar. E olharmos assim, mas então como é que eu posso ser salvo? Aí a lei vai cumprir o seu papel. Que é, uma vez nos mostrando que nós somos pecadores, vai indicar que, porque a lei também fala de Cristo. Então a lei ela vai nos servir de tutor para apontar, tu não pode salvar a ti mesmo. A lei ela vai dizer assim, tu é um pecador. E eu estou aqui para ser uma testemunha contra ti, para mostrar que tu está condenado, para mostrar que tu está morto em teus delitos e pecados. É isso que a lei diz. Mas a lei também promete um Salvador. Porque nós vemos na lei de Moisés a promessa do Messias, ela está registrada na lei. Jesus disse que Moisés falou dele. Então, a lei também serve de tutor para nos levar, para nos conduzir a Cristo. Ela mesma não nos justifica, mas ela aponta para aquele que nos justifica. Então, voltando ali para Romanos 8, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, ou seja, era impossível para a lei o quê? Nos justificar, era impossível para a lei nos dar vida. Olha só, Paulo, ele estava pregando numa sinagoga, e aí ele diz assim, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, e esse ele aqui é Jesus Cristo, por ele é justificado todo aquele que crê. É Atos capítulo 13 e versículo 39. De tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, por Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Então, porquanto que era impossível a lei, ou seja, nos justificar, nos tornar justos, nos dar vida, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, ela estava enferma pela natureza humana pecadora. O homem, uma vez que já nasce pecador, como é que vai conseguir cumprir a lei e ter vida? Como é que vai conseguir cumprir a lei e ser justo diante de Deus? Ninguém conseguiria. Todos seriam condenados dessa forma. Então, isso era impossível à lei. Era impossível a lei nos justificar e nos dar vida. Então, como é que Deus fez isso? Deus, então, como é que ele faz isso? Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Ou seja, ele não enviou o seu Filho na carne do pecado, com a carne do pecado, não. Jesus não veio assim como nós a este mundo, herdando uma natureza pecadora, uma natureza pecaminosa como nós.
mas ele veio em semelhança da carne do pecado. Ou seja, ele veio trazendo a nossa semelhança, a semelhança de homens, que sim, nós sim temos a carne do pecado. Então Jesus ele nasceu semelhante a nós, semelhante, né, tendo uma natureza semelhante à nossa. Mas é lógico que justamente por isso é que se usa aqui em semelhança da carne do pecado, e não propriamente na carne do pecado. Porque Jesus não herdou uma natureza pecaminosa, mas ele veio com uma natureza semelhante à nossa. Por isso, semelhante, em semelhança da carne do pecado. E aí diz assim, ó, e pelo pecado, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quando fala assim, pelo pecado, condenou o pecado na carne, o que acontece? Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, ele levou os nossos pecados na cruz do madeiro. Quando Paulo ele começa a resumir o Evangelho, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 3, ele diz assim, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Ou seja, ele morreu o quê? Pelo pecado. Cristo morreu pelo pecado. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, por isso que diz, Deus então ele enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Por que ele enviou? Pelo pecado, para resolver o problema do pecado. Para que Cristo carregasse os nossos pecados na cruz do madeiro. E mais, tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 21, que diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Ou seja, que não experimentou o pecado, que não pecou? Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, tá? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então Jesus ele foi feito pecado por nós, assim como nós somos feitos justiça nele. Olha só, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, há uma substituição. Cristo nos substitui. Então, ele foi feito pecado por nós, e nós fomos feitos justiça de Deus. O que isso significa? A justiça de Cristo ela é imputada a nós quando nós cremos, e nós somos justificados. Só que Jesus ele foi crucificado, ele foi condenado, justamente porque o nosso pecado foi imputado a ele. Então, nós somos considerados justos e herdamos vida eterna, nós somos salvos. Nós somos considerados, nós não somos intrinsecamente, ou seja, não é algo que é mérito nosso a justiça, o mérito é de Cristo. Nós recebemos por imputação essa justiça de Cristo e somos justificados. Mas agora, de maneira semelhante, Jesus Cristo ele foi condenado em nosso lugar, por nós, levando os nossos pecados. Então ele foi considerado pecador em nosso lugar. O nosso pecado foi imputado a ele, e ele foi condenado em nosso lugar. Então, nós recebemos da vida dele, e ele recebeu a nossa morte, sofreu a nossa morte. Então há uma substituição. Cristo é o nosso substituto ao morrer por nós na cruz. Então, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tu vê, ele foi feito pecado por nós. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. O pecado foi condenado na cruz. Tudo, Satanás, sabe, o pecado foi aniquilado na cruz, a morte foi aniquilada na cruz, Satanás foi aniquilado na cruz. Olha só, irmãos, quero ler alguns textos assim com vocês. Tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Esse termo aboliu a morte é a mesma palavra para aniquilou. Ele aniquilou a morte. Ou seja, nós temos
a morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu quando Cristo morreu. A morte foi aniquilada. Jesus Cristo, ele aboliu, ele aniquilou a morte. 2 Timóteo 1,10. Então, com a sua morte, ele aniquilou a morte. Agora, vamos lá, Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, pela morte, qual morte? Pela sua morte na cruz, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo foi aniquilado ao Jesus morrer na cruz do madeiro. Isso significa que então significa que não existe mais morte, porque a morte foi aniquilada na cruz, que não existe mais diabo porque foi aniquilado na cruz? Não, não é isso. Assim como nós, que fomos já justificados, infelizmente ainda pecamos. O que isso mostra? Que na cruz as coisas já foram colocadas nos seus devidos lugares, nas suas devidas posições, tá? Nós que estamos em Cristo, quando cremos e fomos justificados, já fomos colocados numa posição espiritual de justos. E Satanás, a morte, o pecado, já foram também colocados na sua devida posição de aniquilados, de condenados. Agora, experimentalmente, nós já somos plenamente justos? Ainda não. A nossa experiência de sermos plenamente justos vai se dar quando? Na vinda de Cristo. Então, quando Jesus vier, nós vamos ser completamente justos. Por quê? Porque não só teremos uma posição justificada diante do trono de Deus, como receberemos uma natureza justa. Agora, o que vai acontecer com Satanás na vinda de Cristo? Ele vai ser lançado no abismo. 1000 anos depois, quando vai se dar o juízo final, o que vai acontecer com Satanás? Que vai ser solto, né, desse abismo. Ele vai fazer um último levante ali, diz que ele sai para enganar as nações que estão sobre a terra, mas imediatamente essa rebelião ela cessa pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus que desce do céu. O que acontece com Satanás? Ele é lançado então no lago de fogo. Ali vai se cumprir, ali Satanás vai experimentar aquilo que já é a posição dele. Ele já foi julgado. Satanás já foi julgado. Mas ali ele vai ser então, vamos dizer, a pena vai ser executada. Então uma coisa é o juiz decretar, está condenado. Um outro momento é onde o juiz vai e executa a pena. Então Satanás já foi condenado, ele já está condenado. E o momento onde o tribunal bateu o martelo da condenação dele, da aniquilação dele, do fim dele, da condenação eterna, onde ele vai estar sofrendo no lago de fogo, dia e noite, sendo atormentado, foi na cruz. A cruz foi onde o Senhor o julgou e bateu o martelo da sua condenação. Mas nós aguardamos ainda esse dia onde ele será pisado debaixo dos nossos pés, onde ele será, condenado eternamente, onde a execução dessa condenação será feita. E aí nesse dia nós iremos adorar ao Senhor em júbilo, por causa dos justos juízos do nosso Deus. Esse é um aspecto, meus irmãos, que às vezes eu gosto de relembrar, porque nós temos muitos poucos louvores com esse aspecto. Quando nós vemos em Apocalipse, nós vemos muitos louvores ao longo do livro de Apocalipse. Boa parte desses louvores, o que motiva esses louvores? A justiça de Deus em seus juízos. Leva o povo de Deus, os anjos, a exaltarem, a adorarem ao Senhor. Porque Deus é justo e julga o pecado. Então, isso é o que vai acontecer
quando Satanás for condenado, nós iremos exaltar o Senhor. Nós iremos adorar ao Senhor pelo seu justo juízo. Continuando aqui, Romanos, capítulo 3, né? Então, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Jesus ele foi enviado, ele resolveu o problema do pecado na cruz, para que uma vez então, não mais tentando ser justificado pela lei, mas sendo conduzidos pela lei, porque a lei é um tutor que nos conduz a Cristo, né? Percebendo que não há esperança de nós sermos justificados pelos nossos próprios méritos, pelas obras da lei, então nós somos justificados pelo quê? Uma vez que era impossível a lei nos justificar, nós então somos justificados, ou seja, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Por meio do quê? Por meio da obra de Jesus Cristo. Ele foi enviado por isso. Esse foi o objetivo de Jesus Cristo ter sido enviado, para resolver o problema do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Ele enviou o seu Filho ao mundo. Para quê? Para que Ele morresse por nós, pelos nossos pecados. E para que então, voltando ao versículo, né, João 3,16, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por que não pereça? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, é a condenação. Mas agora, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados e temos vida eterna. Então, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Quando que a justiça da lei se cumpre em nós? Porque Jesus Cristo cumpriu a lei e a justiça dele é imputada a nós quando somos justificados. Então, no momento da justificação, a justiça da lei se cumpriu em nós. Por isso que Paulo, ele diz aqui, movido pelo Espírito Santo, né? Anulamos, pois, a lei pela fé, lá em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por que nós estabelecemos a lei pela fé? Porque em nós mesmos, quando nós olhamos para as nossas próprias obras, nós somos transgressores da lei. Então nós não temos capacidade em nós mesmos de estabelecermos ou de cumprirmos a lei. Mas Jesus, ele sim, ele cumpriu a lei. E ele cumpriu a lei, então quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos imputados como aqueles que cumprem a lei, que cumpriram a lei. Por isso que, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E aí agora, mas o que evidencia que a justiça da lei se cumpriu em nós? O que evidencia que diante de Deus nós somos considerados como cumpridores da lei? É o fato de, mais uma vez, nós repetimos aqui aquilo que já estava no versículo 1, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não adianta assim aquele que, não, eu sou justificado por Cristo, né, pela fé em Jesus, não é pelas obras, então eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso, né, satisfazer as vontades da minha carne, que está tudo bem, porque a salvação é pela fé. É assim? Não. O texto aqui está bem claro. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A evidência que nós somos justificados por Cristo é que nós andamos no Espírito. Andamos segundo o Espírito. Porque olha só agora, capítulo, aqui vai fazer um contraste, tá? Versículos 5 ao 8. Faz um contraste entre aqueles que estão na carne e aqueles que estão no Espírito. Entre aqueles que estão mortos em delitos e pecados e aqueles que já receberam uma nova vida em Cristo Jesus. Entre aqueles que não são salvos e aqueles que já foram salvos. Então, vamos lá, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, aquele que está na carne, ou seja, que está em Adão, que está morto, que está debaixo de condenação, ele se inclina para as coisas da carne. Os seus pensamentos, a sua mentalidade, se inclina para as coisas da carne. Ele quer satisfazer os desejos da sua carne. Mas agora, como é que é aqueles que não andam segundo a carne, que andam segundo o Espírito? Eles se inclinam para as coisas do Espírito. Os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito.
Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então aquele que está na carne, ele é um servo do pecado, ele é um escravo do pecado, e ele vai receber um salário, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a inclinação da carne é morte. Agora, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que se converteu a Cristo, esse tem uma inclinação diferente. Não está mais na carne, está agora no Espírito. Então, não tem mais a inclinação da carne, ele tem agora a inclinação do Espírito nele. E então, aquele que tem a inclinação do Espírito, o que ele também tem, juntamente com isso? Vida e paz. Ou seja, nós temos vida eterna, nós temos paz com Deus. O que nós herdamos da parte, o que Cristo conquistou para nós? Quando por meio da sua obra nós somos justificados. Ele conquistou para nós vida eterna. Ele conquistou para nós paz com Deus, porque nós antes, nós éramos o quê? Nós éramos no passado inimigos de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados. Por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Agora nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Mas olha só o versículo 7 que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então aqueles que estão na carne são aqueles que continuam inimigos de Deus. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Então, aqueles que estão na carne não são sujeitos à lei de Deus. De nenhuma forma. Não são sujeitos. No máximo, alguém que está na carne é sujeito à lei de Deus na aparência. Pode aparentar uma sujeição à lei de Deus. Mas não é sujeito à lei de Deus no seu entendimento, no seu coração, no seu espírito. As inclinações do seu coração não são sujeitas à lei de Deus. Pelo contrário, se inclinam às coisas da carne. Se inclinam ao pecado. Mas agora aquele que de fato nasceu de novo, foi justificado pela fé em Cristo Jesus, passa a ter uma nova inclinação dentro de si. Passa a se inclinar para as coisas de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Então, o que isso significa? Que não pode ser. Vê, aquele que está na carne, ele não pode ser sujeito à lei de Deus. Ele necessariamente vai estar no estado de inimizade para com Deus. Isso mostra que há uma incapacidade no homem. O homem natural, tá? O homem que está na carne, é esse homem natural, é o homem que não tem o Espírito. Esse homem, ele não tem a capacidade, ele não tem o poder de se sujeitar à lei de Deus. Ele não tem o poder de agradar a Deus. Não tem. Mesmo que ele mas eu vou me esforçar, está lá o homem natural e ele, não, mas eu vou me esforçar para agradar a Deus. Eu vou me esforçar para me sujeitar à lei de Deus. Ele não vai conseguir. Não tem esse poder. Porque aqui diz com muita clareza que aquele que está na carne, diz assim, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, primeiro, ele não vai conseguir por si mesmo, um homem que está na carne, um homem que tentando se justificar pelas suas próprias obras e não por meio de Cristo, ele não vai conseguir a amizade com Deus por si mesmo, pelos seus próprios méritos. Ele vai continuar em inimizade contra Deus. Ele não vai conseguir se sujeitar de fato à lei de Deus. Ele vai continuar sendo um transgressor da lei de Deus. O homem em si mesmo não tem a capacidade de se sujeitar à lei de Deus. E o homem também em si mesmo, pelos seus próprios méritos, como diz aqui o texto, em verdade ele não pode ser nem amigo e nem sujeito à lei de Deus. Versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tu vê, os que estão na carne, deixa bem claro, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Então como é que eu posso agradar a Deus? É em Cristo. Somente em Cristo nós podemos agradar a Deus. Deus, ele justamente propôs, ele enviou o seu Filho e propôs a ele, seu Filho, como sacrifício de propiciação pelos nossos pecados, para que por meio de Cristo nós fôssemos feitos agradáveis a Deus. Efésios capítulo 1 deixa isso bem claro. Efésios 1 e versículo 6 diz assim, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós fomos feitos agradáveis a Deus em quem? No amado. Quem é esse amado? Que é dito no amado, é Jesus Cristo. Então em Cristo é que nós nos tornamos agradáveis a Deus. Então aquele que está na carne, ele não pode agradar a Deus. Mas agora aquele que está em Cristo, esse agrada a Deus. Esse se torna agradável a Deus. Então a única forma, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos estar em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, nós agradamos a Deus. Se não estivermos, não agradamos. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então só existe duas posições para estar. Ou nós estamos na carne, ou nós estamos no Espírito. E aqui são sinônimos, tá? Eu dizer que eu estou na carne, eu estou em Adão, eu estou no pecado, eu estou morto em dentro pecado, são sinônimos. Da mesma forma, estar em Cristo, estar no Espírito, são sinônimos. Estar debaixo da graça, são sinônimos também. Então, se vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quem é que está no Espírito? Aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habitando em si. Como é que eu sei que eu não estou mais na carne e que eu estou no Espírito? Simples. Tu tem esse testemunho dentro de ti, que o Espírito Santo está em ti, que o Espírito Santo habita em ti. Se tu tem esse testemunho do Espírito dentro de ti, então tu está no Espírito, tu está em Cristo. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que nos dá uma absoluta certeza que nós somos salvos ou que alguém não é salvo? É se nós temos ou não o Espírito Santo. Este é o selo da nossa redenção. É o selo que mostra, que de fato autentica, se nós somos de fato redimidos ou não. É se somos habitados pelo Espírito Santo ou não. Porque alguém pode olhar a aparência, e aí quem é que vai bater o martelo se é ou não é? Agora, Deus sabe em quem habita e em quem não habita. Imagina tu morar numa casa e tu não saber em que casa tu mora. Já conheceu alguém que tem uma casa, que mora numa casa e não sabe em que casa mora? Seria uma coisa bem maluca isso, né? Se nós homens, achamos algo muito maluco, não saber, a pessoa, eu moro em algum lugar, moro numa casa, mas eu não sei em que casa é que eu moro. A gente, essa pessoa aí não está, não está bem na cabeça. Mas agora, e Deus? Deus, será que não vai saber em que casa ele mora? Então Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Deus sabe aqueles que lhe pertencem porque justamente ele habita naqueles que pertencem a ele. E é tão tremendo, sabe, que esse versículo 9 de Romanos 8, ele evidencia a Trindade. Tu quer provar com o testemunho de Jeová a doutrina da Trindade? Esse é um versículo precioso para nós provarmos isso. Inclusive utilizando a própria Bíblia distorcida deles. Porque uma vez eu estava conversando com uma tia minha, que é testemunha de Jeová, e eu usei a Bíblia dela, nesse versículo aqui, que eles ainda não mudaram, para provar que Jesus Cristo é Deus. Porque olha só, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então todo testemunho de Jeová entende, que Deus é Jeová, beleza. E eles normalmente identificam aqui, Deus
Jeová, como Pai. Aqui Espírito, está falando de quem? Do Espírito Santo. Só que olha só como na sequência o Espírito Santo aqui é referido. Primeiro diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha o final do versículo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o mesmo Espírito que é chamado Espírito de Deus, é chamado Espírito de Cristo. O que mostra que o mesmo Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, então Cristo é Deus. Então aqui é um versículo onde nós temos mais uma prova, eu normalmente gosto, de ressaltar, da divindade de Cristo, e não só da divindade de Cristo, como da própria doutrina da Trindade. Porque nós temos a referência ao Pai, ao Espírito Santo e a Cristo. E a Cristo não como um homem, como um profeta, como os muçulmanos entendem, não como o primeiro ser criado, como os testemunhos de Jeová, gostariam que fosse, mas que não é, mas sim como Deus. O mesmo Espírito que é dito o Espírito de Deus é chamado de o Espírito de Cristo, provando a divindade de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, olha só, até então estava falando uma habitação de quê? Do Espírito. Mas agora fala, se Cristo está em vós. Por quê? Porque está falando aqui da Trindade. E Deus é um Deus só. Por mais que são três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são três deuses. É um Deus só. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, a pessoa do Espírito Santo habita em nós, ele está ali representando tanto o Pai como o Filho. Então nós podemos afirmar que sim, que Cristo está em nós, uma vez que o Espírito Santo está em nós. Porque Deus está em nós. E se Deus, Espírito Santo, está em nós, e Deus é um, então nós somos habitados, podemos afirmar assim, pelo Pai e pelo Filho. Assim como Jesus prometeu, lá em Evangelho de João, ele diz assim, João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Depois do versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele, tu vê, Jesus está falando de si e está falando do Pai. Se alguém me ama, ou seja, ama Cristo, o Filho, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Agora falando da pessoa do Pai. E viremos quem? Os dois que já foram referidos. O próprio Cristo, o Filho e o Pai. E viremos para ele e faremos nele morada. E quem é que Jesus disse que iria enviar e que estaria para sempre conosco? O Espírito Santo. Então que coisa tremenda, sabe que é, a doutrina da Trindade. É algo assim, grandioso, vai além do nosso entendimento, mas é essa doutrina que nós devemos crer e afirmar e defender. Versículo 10 de Romanos 8, diz assim, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, aqui o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O que é isso? Nós podemos interpretar isso aqui como a consequência da qual todos nós, porque até então eu estava falando da carne, mas porque agora mudou e falou do corpo. Então, o que acontece? Nós somos justificados em Cristo. Quando somos justificados em Cristo, recebemos vida eterna, nós nos tornamos imediatamente imortais? Não, O nosso corpo continua mortal. Por que o corpo do homem ele é mortal e, por fim, se Jesus não vier, cedo ou tarde, a pessoa morre? Isso é consequência lá do pecado de Adão. Porque Deus disse assim, no dia que dela comerdes, certamente morrerás.
E esse certamente morrerás, quando tu pega lá no hebraico, assim, bem literal, tem duas palavras semelhantes à morte, que poderia ser traduzida como morrendo, morrerás. Ou seja, a partir daquele momento do pecado, a pessoa iria começar um processo de morte, até que iria chegar o dia que ela iria morrer. E essa é a consequência que aconteceu com Adão, com Eva e com toda a sua descendência. Então nós todos, a partir do momento que nascemos, a partir do momento que Deus nos dá vida, também já começa um processo de morte, até que por fim nós morremos. Então, e essa consequência, ela não some assim no momento que nós somos justificados. Ela vai cessar quando? Quando nós recebermos um corpo glorificado na vinda do Senhor. Mas até lá, nosso corpo está perecendo, está morrendo, está se corrompendo, até que por fim morre. Mas agora, aí diz assim, mas o espírito, então em verdade o corpo, né, tu vê que está morto por causa do pecado. Esse está, né, vejam nas suas Bíblias aí, está em itálico ou está em letras normais? Está em itálico. Se a tua Bíblia é uma Bíblia traduzida por equivalência formal, vai estar em itálico. Por quê? Porque no texto grego, ali, nós não temos o verbo estar. Ele precisa ser colocado ali para a frase poder, né, ter um sentido em português. Tá? Então, esse está morto, né, no original nós temos, na verdade, né, o corpo, na verdade, morto por causa do pecado. Esse é o ponto. Ou seja, o verbo estar está ali para fazer a junção. Né? Precisa haver algum verbo ali no português, né? Para fazer a junção entre, né, porque só lançar o substantivo morto em português, né, a frase ficaria gramaticalmente, né, estranha ali, errada. Né? Então, nós precisamos então colocar ali um verbo. Corpo morto por causa do pecado, ou seja, isso mostra aquela consequência, como eu já disse, né, do pecado desde lá de Adão, então, né, que está sobre toda a humanidade. Mas, aí depois diz assim, o Espírito vive por causa da justiça. Eu estava dando uma olhada, tá, no termo original aqui para esse vive, tá? E até comparando, porque eu olhei assim a Almeida, bem lá, quando a Almeida traduziu a Bíblia, né? Temos aqui uma Bíblia Almeida, em 1681, eles tinham colocado o Espírito é vida. E Espírito com letra maiúscula. O Espírito é vida por causa da justiça. E eu fui olhar ali no grego, assim, né, essas palavras, né, e tem a palavra para Espírito, e depois tem o substantivo vida. Então, o Espírito, vida, né, por causa da justiça. Então, também é uma frase um pouco, né, difícil, né, porque tipo, tu tem a palavra Espírito e tu tem a palavra vida. O Espírito, vida por causa da justiça. Né? Então, daí seriam duas opções. Ou transformar esse substantivo num verbo, como foi feito aqui, né? O Espírito vive por causa da justiça. Ou colocar, como ali antes foi colocado, né? Está morto, né? Poderia se colocar, então, o Espírito é vida, por exemplo. Então, como Almeida fez, né, lá no início, o Espírito é vida por causa da justiça. No original em grego, existe maiúscula e minúscula? Não. Então, o termo Espírito, para identificar quando é o Espírito humano, com letra minúscula, ou quando é o Espírito de Deus, com letra maiúscula, é o contexto, é a interpretação do contexto que vai indicar. E essa passagem aqui, tá? No versículo 10 aqui, o Espírito vive por causa da justiça, ou o Espírito é vida por causa da justiça, ele poderia muito bem ser traduzido, né, com o Espírito com letra maiúscula. Então, o Espírito é vida, né, então o Espírito com letra maiúscula. Sabe? Essa seria uma opção possível, porque vai depender da interpretação que vai ser feita ali. Isso vai acabar, né, fazendo essa diferença de ou interpretar o Espírito como um Espírito humano, que passa a ter vida, então vive por causa da justiça de Cristo, ou nós podemos interpretar como o Espírito Santo, que é a nossa vida e que nos transmite essa vida por meio da obra de Jesus Cristo, que nos justificou. Então nós podemos ter essa opção também. E eu até pendo mais para essa opção de que o Espírito Santo é
vida, né, por causa da justiça que nós temos por meio da fé em Cristo, por meio da obra que Jesus realizou por nós na cruz. E até pela própria sequência, né, está aqui em todo o tempo falando, né, nesse contexto, né, tu vê, desde o versículo 5, versículo 4 ali, né, e no versículo adiante, né, o que vem depois, aqui versículo 11, todo o tempo está falando do Espírito Santo, né? Então ali seria o único versículo que estaria falando, né, de nós, né, do nosso espírito humano, né? Então eu tenho pendo para interpretar que aqui Espírito, né, esteja falando então, né, do Espírito Santo, né, também, né, que é a nossa vida, né, por causa da justiça, né, que Cristo conquistou para nós. Versículo 11, né, concorda com isso também, ó, porque diz assim, ó, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, tu vê, se ele é o Espírito que ressuscitou a Jesus, ele é indicado, né, como aquele que, ou seja, aquele que deu vida a Cristo, né, que estava morto, é aquele que ressuscitou a Jesus Cristo. Então, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Vê que então esse contexto do versículo 11, né, indicando que o Espírito Santo é aquele que também vai vivificar os nossos corpos mortais, ou seja, mesmo que nós morramos, nós temos a certeza de que o Espírito Santo, assim como deu vida ao corpo de Cristo e o ressuscitou dentre os mortos, nós também seremos pelo Espírito Santo ressuscitados dentre os mortos. Ele também vai vivificar os nossos corpos mortais. Então, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, por isso que o Espírito é vida. O nosso corpo é mortal e vai acabar, uma hora ou outra, morrendo, se Jesus não voltar antes disso. Mas nós não morremos sem esperança. Nós morremos com uma viva esperança, com a esperança de que nós vamos ser ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Para nós finalizarmos, então, meus irmãos, versículo 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, nós fomos comprados por um bom preço. Nós agora pertencemos a um outro Senhor. Antes nós tínhamos o pecado como nosso Senhor, quando estávamos na carne. Naquele tempo, nós fazíamos a vontade do Senhor pecado. Mas agora que nós fomos comprados por esse precioso preço que é o sangue de Jesus Cristo que Ele verteu por nós na cruz. Uma vez que fomos comprados por esse precioso preço, nós somos devedores à carne, a esse antigo Senhor? Nós somos devedores ao pecado? Não, nós somos devedores, nós devemos a nossa vida a um outro Senhor, ao bendito Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É a Ele que nós devemos a nossa obediência, é a Ele que nós devemos a nossa submissão. Nós devemos viver agora não mais segundo a carne, porque se nós queremos insistir, eu fui salvo por Cristo, estou agora debaixo da graça, eu posso viver e fazer a vontade da carne, porque eu não sou salvo pelas minhas obras, mas é pela graça. E aí eu vou e continuo vivendo segundo a carne. Espera aí, essa pessoa que está querendo usar da graça de Deus, da graça do Evangelho, da graça de Jesus Cristo, para justificar os seus pecados, para justificar o continuar vivendo numa vida de pecado, essa pessoa está transformando a graça de Deus em dissolução. Essa pessoa é uma daquelas que merece a condenação. Merece a condenação. Se viver de segundo a carne, morrereis. Se quer continuar vivendo, satisfazendo as vontades da carne, não quer lutar contra o pecado, não quer mortificar a carne, está dando uma evidência de que está, zombando da morte de Cristo. Está, fazendo, né, o precioso sangue de Cristo, considerando o precioso sangue de Cristo, com que foi santificado, como algo comum, como algo, supérfluo, como algo sem valor.
se nós de fato damos valor ao sacrifício de Cristo, e Ele morreu pelos nossos pecados, Ele derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados, como é que nós vamos continuar vivendo no pecado ainda? Se Ele morreu justamente com esse objetivo de nos resgatar da carne, de nos tirar daquela posição condenada na qual nós estávamos em Adão, como é que eu vou continuar querendo viver naquele mesmo modo de vida, ao qual Cristo morreu para nos resgatar, para nos libertar? Não faz sentido nenhum, meus irmãos. Então, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A evidência de que nós, de fato, de que nós damos verdadeiro valor à obra de Cristo, é que nós desejamos ser submissos a Cristo. Nós amamos a Cristo. E uma das evidências de que nós amamos a Cristo é que nós obedecemos seus mandamentos. Eu li antes ali em João, né, se vocês me amam, se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Então a evidência que nós amamos a Cristo é a obediência a Ele. Se nós não obedecemos, se nós não temos disposição de obedecê-lo, nós estamos demonstrando com isso que nós não amamos, que nós não damos valor ao seu sacrifício, que nós estamos querendo ainda viver na carne, satisfazendo as vontades da carne, do pecado. Mas por fim, como é que nós vamos conseguir mortificar as obras do corpo? É pelo Espírito, é pelo poder do Espírito. Não é simplesmente, né, então agora a partir de hoje eu vou resolver aqui no meu coração, eu vou abandonar o pecado, nunca mais vou pecar, mas eu estou ali confiando em mim mesmo. Não é uma confiança em si mesmo, uma resolução dentro de si, por mais que sim, nós precisamos nos esforçar, precisamos tomar uma decisão contra o pecado, tudo isso é importante, mas nós não podemos confiar numa decisão nossa contra o pecado para achar que isso vai ser suficiente para vencer o pecado. Não é simplesmente uma decisão de, eu não quero mais pecar, a partir de hoje eu não vou mais pecar. Tu vai viver de decisão após decisão Não. Como é que nós conseguimos triunfar contra o pecado? É pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, pedir o auxílio dele. Nós precisamos orar e nos sujeitar ao seu domínio, ao domínio do Espírito. Pedir, Senhor, eu sei que em mim mesmo eu não tenho força, mas eu sei que tu pode me capacitar. Eu sei que em mim mesmo, as minhas próprias forças, eu vou acabar indo de queda após queda. Mas eu também sei que em ti, que é o Espírito que me vivifica, eu vou viver uma vida de vitória contra o pecado. Eu não vou viver derrotado pelo pecado. Eu não vou viver uma vida de submissão ao pecado. Eu vou viver pelo poder do Espírito, uma vida de submissão a Deus. Uma vida onde eu vou estar dia após dia mortificando a carne, mortificando o pecado. Uma vida vitoriosa contra o pecado. Isso tudo pelo poder do Espírito que em mim habita. E se eu acho, que eu não consigo, então isso é falta de fé em Deus. É falta de fé nas promessas que nós temos na palavra. É falta de fé no Espírito Santo que habita em ti. Porque o poder não é teu e de ti mesmo. É o poder do Espírito Santo que habita em ti e te capacita a vencer o pecado. Então confia no Senhor. Confia no Espírito Santo que habita em ti. Ele vai te dar forças e capacidade para vencer o pecado. Para não viver uma vida derrotada, mas para viver uma vida triunfante sobre o pecado. Amém, meus irmãos? Amém.